Olá, acompanhe neste vídeo a resolução do seguinte problema. Os números 2, 4, 6, 8 e 10 devem ser escritos nas casas do tabuleiro, de forma que, em cada linha e em cada coluna, não haja repetições. Além disso, as somas dos números escritos em cada uma das três regiões, duas cinzas e uma branca, devem ser todas iguais. Algumas destas casas já foram preenchidas. Qual deve ser o valor de x mais y? Este é um problema interessante que envolve um pouco de raciocínio lógico. Recomendo que você pause o vídeo, tente resolver o problema e, em seguida, acompanhe aqui a resolução completa, ok? Então eu vou começar da seguinte maneira. Observe que 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, isso dá igual a quanto? 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20, 20 mais 10, 30. Se eu tenho aqui 5 filas, tá certo? 5 linhas, né? Então eu vou pegar esse número que é 30 vezes 5. Isso dá igual a quê? 150. Então o que isso quer dizer? Que em todo o tabuleiro, né, a soma dos números que aparecem no tabuleiro completo é igual a 150. Como as três regiões devem ter a mesma soma, então eu vou pegar 150 e dividir por 3. Então 150 dividido por 3 dá o quê? 50. Então o que isso quer dizer? Que em cada região cinza a soma dos números é 50 e que na região branca a soma de todos os números na região branca também é igual a 50, certo? Vamos lá. Então agora a gente vai tentar preencher o tabuleiro de modo que em cada região a soma dos números observados seja igual a 50, certo? Então vamos lá. Eu vou começar por essa parte aqui do tabuleiro, certo? Observe que se eu tenho ali já o 6 e faço a subtração, 50 menos 6 dá quanto? 44. Então a soma dos outros números que vão estar nessa região cinza tem que ser igual a 44. Observe também que se eu risco o 6, porque eu não vou poder mais utilizar o 6 aqui e nem aqui do lado, né? Então se eu risco aí o 6, as opções que eu tenho são o que? 2, 4, 8 e 10. Então mesmo que eu coloque 2, 4, 8 e 10 lá, exatamente uma vez, observe que quantas casas eu tenho aqui, né? Ó, uma casa, 2, 3, 4, 5. Sendo que eu não posso colocar o 6 do lado, né? Nem na linha, nem na coluna. Então, imagine que você coloca o 6 aqui, na diagonal. O que você percebe? Diminuindo 6, né, aqui desses 44, vai dar quanto? 38, né? 38 mais 6, 44. Então, mesmo que eu coloque o 6 ali, a soma dos números restantes tem que dar 38. Vamos utilizar o 10. Eu vou colocar o 10. Então, digamos, eu coloco o 10 aqui nessa casa, né? E coloco o 10 nessa outra casa aqui. 10 mais 10, 20. Então eu tenho 20. Vamos tirar 20 desses 38 aqui. Então vai dar quanto? 18. Não tem condições de eu ter dois números lá naquele conjunto que foi dado aqui no começo, de maneira que a soma deles dê 18, né? Não há como, a não ser que seja 10 e 8. Mas se for 10 e 8, vai repetir o 10 em alguma linha ou coluna, né? E aí o que acontece? A gente vê que essa maneira de preencher aqui não dá certo, né? Então vamos tentar outra maneira, outra forma, certo? Então vou apagar aqui e agora eu vou pensar da seguinte maneira. Bom, 50 menos 6 é 44, eu vou tentar me aproximar ao máximo dessa soma. Então eu vou colocar aqui o 10. Eu vou colocar o 10 duas vezes. Eu vou colocar o 10 aqui, ó. Vou colocar o 10 aqui.
O que eu percebo? 10 mais 10, 20, mais 6, 26. Se a gente faz 50 menos 26, quanto é que vai dar isso? Vai dar 24, né? 24. Tem como a soma das outras três casas, dessa casa aqui, dessa e dessa, ser 24. O que eu faço? Eu não vou colocar números diferentes. Eu simplesmente tomo 24 e divido por 3, né? 24 por 3 dá 8. Então eu vou colocar o 8 aqui, vou colocar o 8 aqui, vou colocar o 8 aqui. Perceba que eu estou obedecendo o que o enunciado está pedindo, porque eu não fiz repetições nas linhas e nem nas colunas. Ele não fala nada que a gente não pode repetir nas diagonais, né? Só não pode repetir nas linhas e nas colunas. Agora vai ficar mais fácil continuar o problema. Por quê? Porque eu percebo que nesse quadradinho aqui, certo? Eu não posso usar o 4, porque já tenho o 4 aqui do lado, e nem os elementos que estão na mesma coluna, que são 8, 10 e o 6. Então só resta uma opção. Aqui eu vou ter que colocar o 2, né? Aqui tem que ser o 2. E aí no quadrado de baixo tem que ser o que, para não repetir? O 4, tá? Agora eu vou olhando o resto do quadrado e tentando fazer conclusões sobre os valores que eu posso colocar em cada casa. Observe que nesse canto aqui inferior eu não posso colocar o 4, que repete lá em cima, né? Nem o 6, nem o 10, nem o 8. Então nesse canto inferior aí só pode ser o 2. Então eu vou jogar o 2 aqui nesse canto inferior. Então aqui tem que ser o 2, certo? E aí do lado só resta uma opção, que é quem? Colocar aqui o 4, né? Aí eu vou olhando as outras casas. Será que eu consigo concluir o número que tem que ser colocado nessa casa aqui? Vamos tentar observar isso. Então vamos lá. O 2 não pode ser utilizado, nem o 4, que já aparece ali do lado, né? Tem um 4 aqui, tem um 2 aqui. E aí aqui embaixo tem o 8 e o 10. Então só tem uma opção. Aqui tem que ser o 6, né? Vamos continuar. Então vamos lá. Vamos aqui para esse quadrado aqui do lado, esse aqui. Então, aqui eu não posso usar nem o 2, nem o 4, nem o 6 e nem o 8, que está lá embaixo. Então só tem uma opção para aquele quadrado ali. Tem que ser o número 10, né? E aí eu fecho a fileira, né? Aqui tem que ser o quê? Aqui tem que ser 8, tá bom? Então vamos olhar aqui agora essa fileira aqui, tá certo? Essa daqui, esses números aqui. Então eu percebo que o 4 não foi utilizado nessa coluna aqui ainda, né? E tem um 4 aqui do lado. Então o 4 tem que vir nessa casa de baixo aqui. E o 4 vindo para cá, só resta uma opção para terminar a coluna, que é o 2, certo? Vamos tentar observar agora esse quadrado aqui, para ver se a gente consegue concluir qual o número que tem que aparecer nele. Então, não posso usar o 10, nem o 8, certo? Talvez agora esse seja um pouco inconclusivo, né? Eu sei que aqui eu não posso colocar o 2, não repete. Mas não sei se o x é 2 ou se o 2 é aqui, certo? Vamos tentar olhar esse quadrado aqui. Então, nesse quadrado aqui, eu não posso usar nem o 8, nem o 10, nem o 4, né? Então pode ser que seja o 6, ou pode ser que seja o 2, também inconclusivo. Vamos tentar olhar para esse aqui, ó. Então, nesse aqui, ele é mais conclusivo, por quê? Porque eu não posso usar o 2, nem o 4 lá de cima, nem o 8, nem o 10. Opa, então só tem uma opção. Aqui tem que ser o 6. E aí aqui tendo ser o 6, a gente vê que aqui do lado, né, nesse quadrado aqui, não pode ser o 4. Então o 4 tem que ficar nesse quadrado aqui, que é o 4. E para fechar a fileira, aqui tem que ser o 2, né? Nesse outro aqui, nesse outro quadrado aqui, o que vai acontecer? Eu não posso usar nem o 8, nem o 2, nem o 4. Então aqui pode ser que seja o que? O 6 ou o 10, também é conclusivo, né?
Vamos tentar olhar então para esse aqui. Então, tem o 10 lá em cima, tem o 4, tem o 8. E noto que o 2 não vai poder ser usado aqui, porque tem um 2 aqui do lado. Então, a única opção é que aqui seja o 6. E aí eu já concluo que o x tem que ser 2, né? O x tem que ser igual a 2. Então, se o x é 2, quais as opções para essa casa branca aqui do lado do x? Né? Eu tenho aqui o 8, tenho aqui o 4, tenho o 8, o 4, 2, e aqui pode ser 10 ou 6, mas na verdade a gente vai ver que aqui só pode ser o 6, já que o x é 2 e o 6 não vai poder estar aqui por causa do 6 de baixo, né? Então, aqui a gente vai ter o 6, e o que obriga então que o y seja 10. E daqui a gente consegue já responder o problema. Então o valor de x mais y vai ser 2 mais 10, que é igual a 12, tá certo? Item correto aqui vai ser o item A. Só para terminar e fechar o tabuleiro, né, aqui, você vai ter o 10 nessa casa aqui, e para fechar aqui você tem o 8, tá? Só para a gente fazer uma pequena verificação. Olha, observa essa região cinza aqui, né? Vamos ver quanto é que dá a soma. 3 vezes 8 é 24. 24 mais 6 são 30. 30 mais 10, 40. Mais 10, 50. Beleza, deu 50. Vamos olhar a região branca. 3 vezes 4. Aliás, 4 vezes 4, 16. Aqui 5 vezes 2 são 10. 10 mais 16 dá 26. E 4 vezes 6, 24. Então você tem 24 mais 16 mais 10, que também dá 50, né? E para fechar, a outra região cinza, que na parte de cinza, ou desculpa, na parte de cima. Então você tem 3 vezes 10 aqui, que é 30. 2 vezes 8, que é 16. 16 mais 4 são 20. 20 mais 30 dá 50. Então perceba que nessa região cinza a soma é 50. Nessa região cinza aqui a soma é 50. E na região branca aqui, tá certo? A soma também deu igual a 50. Satisfazendo o que o enunciado pedia. Então é isso, uma questão bem interessante de raciocínio lógico. Pode dar um pouco de trabalho no começo, mas depois, com calma, né, pensando direitinho, você consegue concluir. Então espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.